Eu prefiro não fazer esse vídeo. Olá, minhas amigas e meus amigos. Estamos de volta. Hoje a gente vai falar de um conto. Esse conto maravilhoso do Herman Melville Bartleby. Herman Melville também é conhecido por este grande clássico da literatura, Moby Dick. Esse conto aqui é incrível, é um dos meus contos preferidos da vida. Eu li quando estava na faculdade e esse conto nunca mais saiu da minha cabeça. O Herman Melville é um autor americano, né, nascido em Nova York em 1819. Ele nasceu e também morreu na cidade de Nova York. Mas, antes de começar a falar desse conto, eu vou pedir para vocês, meus queridos, pessoas queridas do meu Brasil, pessoas queridíssimas, por favor, se inscrevam neste canal, comentem esses vídeos. E curte também, por favor, esse vídeo, tá? Me ajuda a te ajudar. Assim que a gente faz a vida, a gente vai ajudando um ao outro e é isso aí. Bom, e hoje nós vamos falar desse conto do Herman Melville, maravilhoso, Bartleby o Escrevente, que pode também vir em algumas traduções como Bartleby o Escrivão ou Bartleby o Escrituário e whatever. A história desse conto se passa em Nova York, né, em Wall Street. O narrador é um advogado que tem o seu escritório de advocacia em Wall Street. Esse advogado, nesse escritório, tem 3 funcionários. O Turkey, ele só funciona na parte da manhã, porque na parte da tarde ele bebe, fica muito bêbado e para de render no trabalho. Tem o Nippers, que é ao contrário do Turkey. Ele funciona muito bem na parte da tarde. Na parte da manhã ele não funciona porque ele tá sempre mal-humorado, porque ele sofre, enfim, de indigestão, então ele tá sempre mal-humorado, cheio de dor no estômago. E tem o Ginger Nut, que é o terceiro funcionário, que é o funcionário mais jovem, né, o mais novinho lá, que ele é tipo um office boy, assim, né, do escritório. E esse advogado, o narrador, ele já tem lá seus 60 anos, e ele percebe que ele precisa de mais um funcionário. E é aí que o Bartleby entra na história. Ele contrata o Bartleby. E o Bartleby, ele no início se mostra um funcionário maravilhoso. Ele rende muito bem, trabalha muito bem, o advogado, o chefe, fica encantado com ele, é só elogios, enfim. Bartleby contribui maravilhosamente bem ali pro funcionamento do escritório. E o Bartleby, quando chega, ele se instala numa mesa que fica de frente para uma janela, que é de frente para um muro. Era um muro que separava o prédio onde ele trabalhava de um outro prédio da frente. Só que ele só via a vista do Bartleby do trabalho, era só esse muro. Um belo dia, o advogado chama o Bartleby para examinar junto dele um pequeno documento. E o Bartleby responde a seguinte frase: eu preferiria não fazer. Essa frase também tem diversas traduções, porque em inglês é I would prefer not to. Essa tradução aqui botou como eu preferiria não fazer. Mas tem algumas traduções que botam eu prefiro não fazer e outras botam eu acho melhor não. O Bartleby responde eu preferiria não fazer. O advogado fica meio assim, ué, como assim, né? E ele começa a chamar, ele fica, não, rápido, vem, eu preciso de ajuda, não sei o que, e o Bartleby não vai. E ele só responde isso, eu preferiria não fazer, eu preferiria não fazer. E ele não se levanta da cadeira dele. E aquilo, obviamente, causa um estranhamento e passa a ser recorrente. O Bartleby começa a se recusar a fazer qualquer coisa, ele permanece sentado ali, recusa fazer qualquer coisa, e sempre respondendo da mesma maneira. Eu preferiria não fazer, ou eu prefiro não, ou eu acho melhor não. Ele passa a viver ali, naquele escritório, sentado naquela cadeira, em frente àquele muro. Ele não vai embora para casa mais, ele se recusa a fazer completamente tudo. O advogado, o narrador, fica transtornado com aquilo, e então, depois de muito tempo, vivendo dessa maneira, ele resolve mudar o escritório dele de lugar. Ele percebe que o Bartleby não vai sair dali, e o Bartleby não fala outra coisa a não ser eu preferiria não. Então ele e os seus outros 3 funcionários, o Turkey, o Nippers e o Ginger Nut, eles resolvem mudar de lugar o escritório. Então eles vão para uma outra sala de escritório, em outro lugar, e o Bartleby continua ali. E aí o inquilino seguinte, o cara que assume ali o espaço daquele escritório quando o advogado sai, ele não tem paciência nenhuma com o Bartleby. E ele manda levarem o Bartleby de lá e ele acaba sendo preso. Coisa que o advogado, ele no início, ele fica irritado. Só que depois ele se solidariza, assim, com a questão do Bartleby. Ele começa a se identificar um pouco com ele, né? E fica com pena. Então, por isso que ele resolve se mudar. Só que o próximo inquilino, o cara que ocupa lá o espaço, ele não tem a menor paciência com o Bartleby e ele mete o pé na porta mesmo e o Bartleby vai preso. E aí você pensa que depois que o Bartleby é preso, ele vai mudar?
Não, ele não muda. Ele continua falando, eu preferiria não para tudo, inclusive para comida. Ele para de comer, ele para de fazer tudo. E aí ele se instala lá num canto lá da prisão. Ele também se instala virado para a parede, né? Virado até quando vai para a área externa, para passear e tal, ele senta e fica virado para o muro. E ele permanece lá e recusando comida, recusando tudo. E o advogado, antigo chefe, né, do Bartleby, descobre que ele foi preso e resolve ir até a prisão fazer uma visita. E lá ele descobre que o Bartleby continua da mesma maneira e descobre que o Bartleby está recusando até a comida. E ele fica muito preocupado. E acaba que depois, numa segunda visita, se eu não me engano, o Bartleby acaba falecendo ali na frente do advogado. E ele fica arrasado com aquilo, ele morre de pena do Bartleby, ele tenta fazer de tudo para o Bartleby melhorar e ele não melhora. Logo depois disso, logo depois da morte do Bartleby, ele descobre que antes de trabalhar com ele, o Bartleby trabalhava em um departamento dos Correios chamado Dead Letter Office, que aqui, nessa tradução, é colocado como Departamento de Cartas Perdidas, Departamento de Cartas Devolvidas, mas que pode ser traduzido também como Departamento de Cartas Mortas mesmo, né? Porque ele não fazia nada além de matar aquelas cartas. O que ele fazia nesse trabalho? Ele pegava cartas que se perdiam e ele queimava. E quando o advogado descobre isso, ele fica, transtornado, né? Porque ele fala... Aí sim ele entende por que o Bartleby fez tudo isso. Por que ele ficava falando eu preferiria não o tempo inteiro. E por que ele ficava de frente para um muro o tempo inteiro. E sem expressão e sem nada. Porque ele ficou durante muito tempo da vida queimando cartas. A interpretação, assim, que pode ser dada a esse conto... Na verdade, eu já vi várias pessoas falando várias coisas sobre esse conto. Várias interpretações diferentes. Mas a primeira que me vem, assim... É uma questão de, cartas, né? Naquela época, que era o único meio de comunicação entre as pessoas, né? Assim, pessoas que viviam distante e tal, não tinha celular, não tinha nada naquela época. E as cartas, elas externizam tudo aquilo, né, que a gente tá sentindo. Era a única maneira que a gente podia falar com alguém. E às vezes aquela carta poderia estar trazendo uma mensagem muito importante, né? Uma coisa que poderia mudar a vida de uma outra pessoa. E aquela carta nunca chegava até a pessoa, né? E o Bartleby lia tudo aquilo e ele queimava tudo aquilo. Então ele poderia estar queimando sonhos, ele poderia estar queimando famílias, ele poderia estar queimando amores, muita coisa. E o advogado fica maluco quando ele descobre isso. Ele encara aquilo que ele fez durante muito tempo na vida dele como algo terrível, né? E realmente é algo terrível, assim. Então ele assume todo esse peso de ter queimado as cartas, porque as cartas também eram uma maneira de eternizar sentimentos, né? Eternizar a comunicação entre pessoas que né, moravam distantes, sei lá, entre amores distantes, aquilo tudo, e ele acabava com aquilo. Então, essa questão dele recusar todas as tarefas e dizer que não quer fazer, pode ser visto também como uma certa liberdade que ele tomou para a vida dele mesmo, mas ele também já estava tão tomado por um sentimento ruim que ele achou melhor nem continuar existindo, assim, né? Aí a gente volta a pensar também naquela questão, como sempre, do Hamlet. Eu até, na faculdade, quando eu li esse conto, eu fiz um trabalho na faculdade fazendo uma ponte entre o Bartleby e o homem hamletiano, justamente na questão do Nietzsche de estar velado pela ilusão para poder agir. O Bartleby, ele já não tinha mais ilusão de nada, né? Ele não tinha nada mais que pudesse manter ele vivo depois de tudo aquilo, todas aquelas cartas que ele destruiu, assim, não sei, eu vi um pouco por esse lado. E na verdade ele tinha bastante consciência de tudo. Tinha consciência de tudo e foi exatamente isso que segurou o Bartleby, né? E também outra coisa também que a gente pode tirar disso aqui é, se você tem alguma coisa para falar para alguém, se você precisa falar alguma coisa para alguém, meu querido, não manda uma mensagem, não manda um e-mail, encontra com a pessoa e fala, entendeu? Liga pra pessoa, sei lá, porque as coisas se perdem no caminho, como as cartas se perdiam antigamente, as coisas também se perdem hoje em dia. Você pode mandar um e-mail e o e-mail não vai, ou o e-mail vai pra caixa de spam da pessoa, a pessoa não vai ver o e-mail nunca, e aí? Ou você pode mandar uma mensagem, um WhatsApp pra pessoa e o celular da pessoa quebrar, e aí ela nunca mais vai ver aquele WhatsApp, eu não sei, mas se ela tem backup das conversas, não sei, eu não sei como funciona essa questão de backup, esse treco, mas enfim, as coisas se perdem. Então, se você quer falar alguma coisa pra alguém, fala na hora, fala na cara, assim, fala naquele momento, entendeu? Como já dizia Gilberto Gil, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Então é aqui e agora que você vai ter que falar.
Não deixa as coisas se perderem. Mas cuidado também, porque as palavras têm muito poder, hein? E as palavras podem machucar. Esse conto, né, do Bartleby, ele pode estar inserido, assim, eu não gosto de ficar rotulando nada, mas ele pode estar inserido nessa questão de absurdo, né? Dessa coisa do Bartleby simplesmente se recusar a fazer tudo e ficar falando eu preferiria não, se recusar a comer, se recusar a trabalhar. Ele realmente recusou a vida. E isso pode estar inserido na literatura do absurdo, que nos remete a quem? Ao grande, maravilhoso, maior, paixão mor da minha vida, Samuel Beckett. Né? O Samuel Beckett era inserido nesse contexto de teatro do absurdo. E também nos remete a Kafka, que também tinha muito essa questão do absurdo, né? Na Metamorfose e tal, a gente vê essa questão literatura do absurdo bastante no Kafka. E também em quem? No grande, maravilhoso ícone mor, ultra mega power Camus. Né? O Camus também mexia com toda essa questão do absurdo. A gente lê O Estrangeiro, né, do Camus, e a gente fala, nossa, como assim? Né? Apesar de que é um pouco complicado assim você falar... Enfim, eu não vou ficar falando disso, porque senão eu vou começar a falar muito do Beckett, e vai ter um vídeo só do Beckett, né? Então que eu vou falar muito do Beckett. Mas eu não gosto de ficar rotulando nada, mas eles têm essa característica absurda na escrita. E esse conto do Melville pode estar inserido nisso também. E pode fazer ponte com Camus, Beckett e Kafka. Eu queria ler, porque o final desse conto é brilhante. Isso aqui... Eu me emocionei quando eu li isso aqui. O final, né, o narrador, o advogado falando. Quando ele descobre aonde o Bartleby trabalhava antes de trabalhar para ele, né? Cartas devolvidas. Cartas mortas. Isso não lembra homens mortos? Imagine um homem que, por natureza e azar, já é inclinado a uma desmaiada desesperança. Pode algum outro trabalho parecer mais adequado a acentuar isso do que lidar continuamente com essas cartas mortas e separá-las para lançar as chamas? Carroças cheias delas são queimadas todos os anos. Às vezes, de dentro do papel dobrado, o pálido funcionário tira um anel. O dedo para o qual ele iria talvez mofe no túmulo. Uma nota de dinheiro enviada em rápido gesto de caridade. Aquele a quem ela aliviaria já nem come nem passa fome. O perdão para aqueles que morreram em desespero. A esperança para aqueles que morreram desesperançados. Boas notícias para aqueles que morreram sufocados por calamidades sem alívio. Com mensagens de vida, essas cartas correram para a morte. Ah, Bartleby. Ah, humanidade. Porra, gente. Porra! Se isso aqui não é uma das coisas mais lindas que você já ouviu na vida, reveja seus conceitos, porque você pode ser um psicopata. Porque isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é... Eu me emocionei muito. Esse conto nunca mais saiu da minha cabeça. Tem várias outras edições, né? Várias outras traduções do Bartleby. Tem uma tradução também agora, porra, não me lembro qual é a editora, que é uma tradução linda. Essa daqui tem até, ó, bonitinho, um marcadorzinho escrito. Eu preferiria não fazer. E é isso, minha gente. Leiam esse conto, porque é muito, muito bonito. Leiam livros. Leiam, façam isso. Não sei nem mais o que dizer. É isso, muito obrigada por assistir esse vídeo. E de novo eu vou pedir para se inscrever, para comentar, para curtir, para fazer essa coisa toda, porque tem que fazer, entendeu? Na vida a gente tem obrigações, isso é uma das obrigações. Então, por favor, faça. É isso, grande beijo. Viva Bartleby, viva Herman Melville. Aqui, ó. Moby Dick também, hein? Clássico da literatura. Que na época em que foi lançado, a crítica não recebeu de maneira boa e o Melville não teve esse reconhecimento em vida. E isso é um pecado também, a gente tem que parar com isso. Beijos, viu, queridos? Máscara, álcool gel, isso tudo eu não vou ficar repetindo, até porque eu já não aguento mais isso, tá? Beijo.